Beleza. Ó, já está no jeito aqui. Deixa eu fazer essas coisas desaparecer para a gente poder resolver esse exercício da maneira correta. Então, o que está aparecendo para vocês aí, o que está na apostila é isso, ó. A figura representa um fio retilíneo pelo qual circula uma corrente de I amperes no sentido indicado. Então, a corrente é vertical para cima, nesse fio, certo? Próximo ao fio, existem duas espiras retangulares A e B, planas e coplanares ao fio. Estão no mesmo plano do fio, né? No plano da folha de papel. Se a corrente no fio retilíneo está crescendo com o tempo, né? Ela está subindo nesse fio, pode-se afirmar que... Eu não vou ficar lendo resposta aqui, porque senão fica muito confusa a solução do exercício. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Aumentando a intensidade da corrente, o campo de indução magnética gerado por ela também aumenta, certo? Esse campo, ele é concêntrico ao fio pelo qual essa corrente está circulando. Com isso, o fluxo magnético nas espiras aumenta e surge nela uma corrente elétrica induzida para se opor a esse incremento do fluxo. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Na hora que eu tenho um aumento nessa corrente pelo fio retilíneo, esse aumento de corrente vai criar um campo magnético em volta desse fio retilíneo, aumentando o fluxo magnético nas espiras. Porém, esse fluxo magnético gerado na espira, ele tem oposição ao fluxo magnético gerado pela corrente no fio. Olha lá, ó. Pela regra da mão direita, na espira A, o campo de indução magnética está entrando no plano do papel, enquanto na espira B está saindo. Aqui, ó, o fio está aqui, certo? Corrente é meu dedo polegar. Como é que eu vou determinar a direção, o sentido desse campo magnético que é perpendicular à minha corrente? A fechada da mão no fio vai indicar o sentido desse campo. Então, ó, no plano do papel, olhando para o plano do papel aí, o fluxo entra na espira A e sai na espira B. Aí o que acontece? Eu vou induzir uma corrente nessas espiras, onde o fluxo que vai induzir essa corrente na espira, ele se opõe ao fluxo gerado pela corrente elétrica. Então, observe, olha lá, ó. Ou pela regra da mão direita, a espira, o campo de indução magnética está entrando no plano de papel. Olha lá, ó. É isso que está acontecendo. Ela entra no plano do papel, na espira A, e ela sai do plano do papel na espira B. Então, aqui, ó. Campo entra em A, sai em B. Beleza? Sendo assim, para se opor ao aumento do fluxo magnético, na espira A deve surgir um campo induzido saindo do plano de papel. Então, ó, na espira A, eu vou ter um plano induzido saindo do plano do papel nessa espira. E deve surgir um campo induzido saindo do plano do papel, e na espira B, desculpa, deve surgir um campo induzido entrando no plano desse papel. Por quê? Porque tem que se opor a esse, gerado pela corrente I, correto? Então, em B é o xizinho. Aí, o que eu aplico para determinar o sentido da corrente nas espiras? A regra da mão direita, considerando agora que meu dedo indicador determina o sentido do campo e a mão, fechando os dedos, determina o sentido da corrente. Então, ó, como eu tenho um campo entrando na espira, gerado pela corrente, e um campo se opondo na espira, em função desse campo que entra, esse meu campo que está saindo, né, que se opõe ao campo produzido pela corrente, está indicado pelo meu polegar, no sentido do meu rosto. Qual que é o sentido da corrente? Na espira A, anti-horário. E na espira B,
ele está entrando no plano da espira, esse campo, porque ele está se opondo a este. Qual que é o sentido da minha corrente? Sentido horário. Olha lá, ó. Então, pela regra da mão direita, a corrente induzida em A terá sentido anti-horário. Olha lá, ó. E a corrente induzida em B terá sentido horário. Se eu inverter a corrente no fio, vai inverter tudo. Certo? Então, ó, vou voltar. Por que que o campo produzido na espira A é saindo da espira? Porque o campo produzido pela corrente entra nela. Esse campo aqui tem que se opor ao sentido do campo produzido pela corrente no fio retilíneo. E a mesma coisa aqui, ó, na espira B. Por que que ele entra no plano? Porque nela tá saindo aqui, ó, fecha aqui, ó. Entra em A, sai em B, certo? Aí na espira, sai de A, corrente no sentido anti-horário. Entre B, corrente no sentido horário. Então a resposta nossa é a letra C. Aparecem duas correntes induzidas no sentido anti-horário em A e no sentido horário em B. Beleza? Exercício do ITA. Bem tranquilo de resolver. 5. Aqui eu fiz um chi de coisa aqui para a gente poder entender o que está acontecendo nesse exercício. Um aluno desenhou as figuras 1, 2, 3 e 4, indicando a velocidade do ímã em relação ao anel de alumínio e o sentido da corrente nele induzida para representar um fenômeno de indução eletromagnética. A alternativa que representa uma situação fisicamente correta é: bom, eu animei as figuras aqui relacionando o sentido da velocidade, né? Esse sentido da velocidade vai estar indicando se o ímã vai estar aproximando ou afastando do anel de alumínio. E eu tenho que ver o sentido das linhas de campo no ímã. Tá? Sai do norte e entra no sul. Então, eu tenho que ver se o fluxo magnético na minha espira está aumentando ou está diminuindo. Beleza? Só um minuto, gente. Espera aí, só um minutinho. Então, tem que ver se esse fluxo vai estar aumentando ou diminuindo na minha espira, tá? Então, ó, sumiu tudo. Isso tudo vai aparecer aí. Vamos para a primeira figura. Eu tenho um ímã com polaridade norte voltada para a espira, só que se afastando dela. Então, o fluxo magnético está afastando da espira. O que, que acontece na espira? Eu crio um fluxo no sentido contrário. Olha lá, ó, na espira da figura 1 está acontecendo isso daqui, ó. O sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação do fluxo ocorrido em seu interior. É a lei de Lenz. Então, o que, que vai acontecer? Se eu tenho um fluxo no sentido da espira, e a espira vai criar um fluxo no sentido contrário, certo? Para eu poder ter essa corrente induzida nela. Então, ó, na figura 1 está acontecendo isso. Só que, ó, o ímã está afastando da minha espira. Correto? Olha lá, o ímã afastou da minha espira. Então, o que, que acontece? O campo afastou da espira pela regra da mão direita. Eu tenho o polegar indicando o sentido do fluxo na espira. Então, se o ímã está afastando na espira, o ímã está no sentido contrário, certo? O meu ímã subiu na espira, o fluxo desce. Os demais dedos fecham na espira. Então, a corrente está indicada no sentido errado, certo? A corrente, nesse caso aí, ela tinha que ser no sentido horário. Ela está no sentido anti-horário. Então, a figura 1 é errada. Deixa eu apagar. Aí, na figura 2, olha o que está acontecendo. Eu tenho a polaridade sul voltada para o ímã, norte para cima, na parte de cima,
porém esse ímã está se dirigindo em direção à expira. Então, meu fluxo nela aumentando, correto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o campo no sentido contrário, o campo que se opõe na expira tem que sentido contrário. Então, o campo é para cima e fecha no sentido anti-horário. Olha o que está acontecendo lá, ó. Aliás, desculpa, tá certo que eu falei. Só que está acontecendo o seguinte: a polaridade do meu ímã está invertida. Olha lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Voltar. O que está acontecendo, ó? As linhas de campo, elas saem do norte e vão para o sul, só que o meu ímã está invertido, certo? Isso daí vai criar um fluxo no sentido para baixo, então eu vou ter um sentido horário no meu fluxo. Por quê? Por causa da inversão da polaridade do ímã. Inverteu a polaridade, inverte o sentido do fluxo na expira. Então está errado. Mesma coisa na figura 3. Olha lá, ó, afastando. Mas só que o ímã está invertido, certo? Então tem que ter a corrente nesse sentido aqui, ó, que eu estou diminuindo meu fluxo. Eu fecho aqui, está girando no sentido horário, ali está girando no anti-horário, na figura está girando no sentido horário. A única figura que está correta é a 4, porque eu tenho o aumento do fluxo no sentido da expira, correto? Então, na expira eu gero um fluxo opondo-se esse aumento. Fecho o dedo polegar indica esse sentido oposto, e a fechada dos demais dedos na expira indica o sentido da corrente na minha expira. Então, aumentei o fluxo na expira, eu tenho que opor na expira em relação ao ímã o fluxo magnético para induzir a corrente. Então, vou ter a corrente no sentido anti-horário rodando nela. Então, é só a situação 4 que está correta. Então, lá, assim, pela regra da mão direita, a única figura correta é a número 4. Aí eu pus um GIF aqui, quer ver? Ó? Deixa ele estabilizar. Olha lá, aproximando aumenta o fluxo, sentido anti-horário. Afastando diminui o fluxo, sentido horário. Olha lá, aproximando, afastando. Aproximando, afastando. Mas aproximando quem? A polaridade norte, tá, pessoal? Na hora que eu faço a aproximação ou afastamento da polaridade sul, eu inverto a situação. Tá? Igual foi aqui na 2 e na 3. Inverteu a situação. Vou até ver se eu consigo voltar. Olha lá, ó, e aqui a situação é invertida. Beleza? Tá tendo uma aproximação, mas com a inversão da polaridade do ímã. Então, vai inverter a corrente no sentido do campo gerado nesse meu ímã. Beleza? Então, a resposta é a letra B. Aproximou, afastou. Aproximou, aumenta o fluxo. Afastou, diminui o fluxo. Aproximou, aumentando o fluxo. Eu gero um fluxo no sentido contrário. Olha lá, ó. Sentido da corrente anti-horário. Afastou, inverte o fluxo na expira. Sentido horário. Certo? Com a polaridade norte voltada. Questão 6. Uma espira retangular condutora passa entre os polos de dois ímãs, realizando movimento uniforme, como mostra a figura a seguir. Ou seja, ela vai passar por esses dois ímãs com velocidade constante. Beleza? Assinale a alternativa cujo gráfico representa a variação da intensidade de corrente I em função do tempo T. Bom, vamos ver o que está acontecendo. Eu coloquei até duas figuras aqui para a gente poder fazer essa análise. E ela diz o seguinte: de início, a espira se movimenta um pouco sem que nenhuma linha de campo a atravesse, ou seja, eu tenho um fluxo nulo e invariável, né? Antes de eu chegar nessa região de campo aqui, porque o que acontece? Ela não está totalmente submersa, imersa, né? Vamos colocar assim.
ela não está totalmente imersa nessa região de campo magnético aqui entre os polos desses dois ímãs. Então, conforme ela vai entrando nessa região de campo, a área da espira vai aumentando nessa região, eu vou aumentando o fluxo magnético na minha espira, então eu vou aumentando o valor da corrente, né? Mas um pouco antes dela entrar nessa região de campo, o movimento que ela tem aqui fora dessa região de campo não gera fluxo magnético nela. Então, por isso que nesse intervalo de tempo a corrente elétrica induzida é nula. Em seguida, movimentando-se com velocidade constante e começando a entrar na região de campo magnético, ocorre um aumento constante do fluxo magnético. Isso faz com que surja uma corrente elétrica induzida constante em determinado sentido. Enquanto toda espira está imersa no campo magnético, não haverá variação do fluxo magnético e a corrente novamente se anula, né? Na hora que eu tenho toda a área da espira dentro dessa região de campo magnético, essa superfície toda vai estar sobre a influência desse campo. Eu não vou estar tendo variação dessa área. Pode acontecer dessa espira retangular entrar totalmente nessa região de campo magnético e deslocar aqui dentro desse ímã com toda essa área dentro dessa região de campo magnético. Então, eu não estou tendo variação de fluxo, eu não estou variando a área que está sob a ação desse campo não está aumentando nem diminuindo, certo? Então, o campo volta a ser nulo de novo, a corrente volta a ser nula de novo. Por quê? Porque eu não tenho variação na área da espira. Então é isso, olha lá, enquanto toda espira está imersa do campo magnético, não há variação do fluxo magnético e a corrente novamente se anula. Quando a espira começa a sair da região de campo magnético, ocorre uma diminuição constante do fluxo magnético. Isso faz com que surja uma corrente induzida constante e no sentido contrário ao da corrente gerada. Se a corrente é constante, pessoal, o gráfico da corrente em função do tempo, nesse valor máximo, nesse valor mínimo de corrente, é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, por que não pode ser a letra A? Porque eu não tenho essa diminuição e nem esse aumento constante na corrente. Correto? Está variando aqui, a corrente está variando em função do tempo. Não está mantendo um valor constante conforme ela vai saindo dessa região da espira. Na hora que ela vai entrando, a área vai aumentando, eu vou ter a corrente num sentido. Na hora que ela vai saindo, a área vai diminuindo, eu vou ter a corrente no outro sentido. Só que esse aumento e essa diminuição da corrente é constante. Essas retas inclinadas não representam esse aumento nem essa diminuição constante. Aqui está variando, Aqui está indo do zero para um valor menor, depois está aumentando de uma vez. Não é isso que está acontecendo. O aumento e a diminuição é constante. Isso aqui não representa o aumento e a diminuição constante. Aqui eu só tenho a corrente num sentido. Um fluxo só. Aqui eu tenho para dois fluxos aumentando ou diminuindo, eu não estou tendo a variação da corrente. Aqui eu vou tendo a variação da corrente. Ele não explicou qual que é o lado que a corrente está aumentando, qual que é o lado que está diminuindo. Ela está aumentando ou diminuindo num sentido. É a condição da corrente alternada nessa espira. Conforme o fluxo aumenta, eu vou ter a área aumenta, eu vou tendo um aumento do fluxo, a corrente vai deslocar num sentido. Aí essa espira vai passando por esses dois ímãs, a área dela em relação à região que ela se encontra entre esses dois ímãs vai diminuindo, vou tendo uma diminuição no fluxo. Isso faz com que a corrente inverta. Tá? Agora, para que lado que ela está indo, para que lado que ela vai depois, o exercício não deixou claro. Ele deixa claro que há uma inversão na corrente de forma constante, tá? Então a resposta é a letra C.
O 7 é interessante. O 7 tem umas pegadinhas boas. O fluxo magnético, né, o valor de φ, em uma espira circular, é dado em função do tempo pelo gráfico a seguir. Então, ó, de 0 a 0,1, eu estou tendo uma variação no fluxo. Essa variação no fluxo vai induzir uma corrente na espira. Essa corrente induzida, ela é induzida devido à força eletromotriz que vai aparecer nessa espira. Porque eu variando o fluxo, eu tenho a determinação de uma força eletromotriz nessa espira, certo? Aí, de 0,1 a 0,3, eu não tenho variação de fluxo. Então, se eu não tenho variação de fluxo, eu não tenho força eletromotriz. Ó, que a única coisa que está mudando aqui é o tempo para esse fluxo de 4 Weber. E em 0,35, eu estou tendo uma diminuição do fluxo. Então, aqui eu estou tendo um aumento do fluxo, eu vou induzir, vai aparecer uma força eletromotriz que vai induzir uma corrente. Aí, do lado de cá, eu vou ter uma outra força eletromotriz. Para a mesma variação de fluxo, eu vou ter uma força eletromotriz com sinal contrário, que vai fazer com que minha corrente inverta. É isso que vai estar acontecendo aqui. Então, o que ele quer? Que a gente determine a força eletromotriz induzida nessa espira nos seguintes instantes. Em 0,05 segundos. Aí eu pus no gráfico, ó. Em 0,05 segundos, o meu fluxo varia de 0 para esse valor. Ou seja, isso aqui é o fluxo final, 0,05 é o fluxo final, 0 é o fluxo inicial. Como é que eu calculo essa força eletromotriz? Essa força eletromotriz é a variação negativa do fluxo pela variação do tempo. Lembrando que esse sinal negativo aí é porque a variação, né, a força eletromotriz, a diferença de potencial criada, ela se opõe ao campo elétrico, tá? Por isso que eu tenho esse sinal de menos inserido. Então, essa variação do fluxo, ela está relacionada à diferença entre o fluxo final e o fluxo inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então, ó, tempo 0, o fluxo é 0. Para 0,05, que é o tempo final, eu tenho um fluxo de 2. Então, varia 2 em 0,05. Fazendo a divisão de 2 por 0,05, eu tenho uma força eletromotriz de menos 40 volts. Aí na letra B, para 0,2, olha lá, não há variação de fluxo magnético nesse intervalo aqui, ó. Certo? Em 0,2 não está variando nada o meu fluxo magnético. Ele mantém constante aqui. Beleza? Então, em 0,2 segundos não há variação de fluxo. Em 0,5 segundos há variação de fluxo aqui, ó. É nessa reta aqui inclinada aqui, não, nessa reta paralela. Então, a força eletromotriz é nula. E 0,35, eu tenho uma variação do fluxo de 4 para 2, ou seja, o inicial é 4, o final é 2. Olha lá, ó. Ou eu posso fazer a mesma conta que eu fiz inicialmente. Considero o final 0 e o inicial 2. Não tem problema nenhum para a gente. Houve uma variação no fluxo no intervalo de tempo. Então ele passa para 40. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Vamos supor, eu tenho 2 ímãs, certo? E uma espira entre a região de campo desses 2 ímãs. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que a lapiseira é o norte e a caneta é o sul. Deixa eu tentar segurar isso aqui. Na hora que a área da superfície da minha espira está paralela às linhas de campo,
a força eletromotriz aqui é nula, então eu tenho corrente zero. Girou, na hora que ela fica perpendicular às linhas de campo, eu tenho essa força eletromotriz máxima. Vou ter a corrente num sentido. Girou de novo, ficando paralelo, volta a zerar. Gira no outro sentido, eu inverto a corrente. Então, estou tendo a corrente alternada nessa espira circular, nessa região de fluxo magnético. Então, o que está acontecendo aqui? Essa reta inclinada aqui representa a minha variação do fluxo relacionada ao movimento da espira entre essa região de campo magnético. Por que o fluxo ele para de variar? Porque vai chegar uma hora e que minha espira, a superfície dela vai estar paralela a essa região de fluxo. Então, eu não vou ter a variação do fluxo na minha espira. Aí, na hora que ela continua girando de novo, eu vou ter a inversão do fluxo na minha espira, fazendo com que o fluxo nela se oponha ao fluxo do campo magnético gerado pelos ímãs, fazendo com que a minha corrente se alterne, tá? Exercício 8. Uma haste de comprimento 10 centímetros, essa aqui, ó, mais escura aqui, se desloca com velocidade constante de 10 metros por segundo sob trilhos rígidos e imerso numa região de campo magnético uniforme de intensidade 10 Tesla, conforme a figura abaixo. A resistência elétrica nos trilhos é nula e da haste é de 2 ohms. Na letra A, calcule a força eletromotriz induzida na espira. Como é que eu vou calcular essa força eletromotriz? Eu vou montar uma relação aqui para a gente chegar no cálculo, tá? Seja L o comprimento da haste, essa haste aqui, ó, mais escura, V sua velocidade e B a intensidade do campo magnético nessa região. À medida que a haste se desloca, né, no caso aqui ela está se deslocando para a direita, há um aumento na área da espira, provocando nessa forma um aumento do fluxo. E esse fluxo é dado por B, que é o campo magnético que está entrando nessa espira, vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e a superfície da minha espira. Aí o que vai acontecer, ó? A espira se opõe ao aumento do fluxo, dando origem a uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, a uma corrente elétrica na espira. Então, ó, na posição inicial, eu vou ter o fluxo inicial na espira dado pela intensidade do campo magnético nela, pela área inicial, vezes o cosseno de zero, que é o cosseno do ângulo formado entre o campo e a superfície da espira. Certo? Professor, Pois não. desculpa interromper, é porque eu vou ter que sair agora, que eu tenho uma consulta, tá bom? Não, sem problema, Lavínia. Pode ficar tranquila. Vai Tá bom, lá. obrigada, viu? Falou, um abraço. Aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Ó, voltando, seja L o comprimento da haste, V sua velocidade e B a intensidade do campo magnético nessa região. À medida que a haste se desloca, há um aumento na área da espira. Então, eu vou passar de uma área inicial para uma área final. Certo? Provocando dessa forma um aumento do fluxo. E esse fluxo é dado pelo produto do campo, da área e do cosseno do ângulo formado entre a superfície da espira e o campo. Aí o que acontece? A espira se opõe a esse aumento do fluxo, dando origem a uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, a uma corrente elétrica na espira. Na posição inicial, o fluxo inicial é o campo, multiplicado pela área inicial, pelo cosseno de zero, que é o cosseno formado entre o campo e a área da superfície da espira. Como o cosseno de zero é 1, eu posso relacionar essa área
ao deslocamento da minha espira aqui, ó, no eixo horizontal, multiplicado pelo comprimento dela. Vocês concordam comigo, ó, que quanto ela desloca aqui para a direita, eu vou tendo mais xizinho, ó, dentro dessa superfície. Então, eu deslocando aqui, eu vou aumentando o número de xizinho dentro da minha espira, ou seja, eu vou aumentando o fluxo magnético dentro dessa espira. A variação do meu fluxo vai aumentando, eu estou aumentando a área, certo? A intensidade do campo é constante, o que eu estou aumentando é o fluxo, é a quantidade de linhas que vão entrar, certo? Aí, ó, numa condição final, eu tenho a área A. O que é a variação do fluxo? É o fluxo final menos o fluxo inicial, correto? Olha lá, para uma área A, eu vou estar numa posição S, eu vou estar mais longe, né? Mais multiplicado por L, porque se eu multiplicar esse deslocamento horizontal aqui pelo tamanho da minha espira, do tamanho da haste, eu tenho a área. Bom, a variação do fluxo é o fluxo final menos o fluxo inicial. É BSL menos BS0L. Como B e L são fatores comuns, eu posso colocar em evidência. Olha lá, a variação do fluxo é a intensidade do campo vezes o comprimento da haste, vezes a variação do comprimento dessa região provocado pelo deslocamento da haste. Como a variação do fluxo associada à variação do tempo me determina a força eletromotriz na espira, se eu quiser determinar essa força eletromotriz máxima relacionada ao módulo dela, eu modulando a força eletromotriz, eu tiro o sinal de menos aqui da minha expressão. O que é a variação do fluxo? É BL delta S. Agora, relaciona aqui, ó, delta S sobre delta T. É a velocidade V. Então, ó, eu posso calcular a força eletromotriz induzida na espira multiplicando a intensidade do campo pelo comprimento da haste pela velocidade de propagação dessa haste. Olha lá, ó. A haste tem comprimento de 10 centímetros, é o 0,1 que está aqui. A intensidade do campo magnético é 10 Tesla, está aqui. E a velocidade no qual essa haste se desloca, essa velocidade constante, é de 10 metros por segundo. Transformou 0,1 aqui, porque tem que ficar tudo no sistema internacional. Então, a força eletromotriz máxima nessa espira é de 10 volts. Ó, tudo que foi feito aqui em cima é para chegar nessa fórmula aqui, tá? Ficou bem bonito. Aí ele quer saber a intensidade da corrente elétrica induzida que percorre o circuito. Ele deu a resistência da haste de 2 ohms, né? Então é só jogar na primeira lei de Ohm. Olha lá, ó. U é a força eletromotriz, R é a resistência da haste. Calculo I dividindo 10 por 2, a corrente induzida aí é de 5 amperes. Aí ele quer saber a direção e o sentido da força magnética sobre a haste e o sentido da corrente elétrica. Aí eu vou aqui, ó. Se o condutor se movimenta ao longo de fios condutores paralelos que formem um circuito fechado, haverá um movimento contínuo de elétrons nesse circuito. A esse movimento contínuo de elétrons damos o nome de corrente elétrica induzida. Então, o que está acontecendo lá na nossa figura? Eu tenho a velocidade de deslocamento da haste para a direita, representada pelo meu polegar, tá? O campo magnético entrando no plano da espira. Onde está a força magnética? No dorso da mão. Por que a força magnética está aqui no dorso da mão? Porque é elétron que está deslocando. É o sentido contrário. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho uma região de maior potencial, que é representada por esse excesso de elétrons, e eu tenho uma região de menor potencial. O sentido convencional da corrente é o sentido contrário do deslocamento dos elétrons. Então, a direção e o sentido da força magnética.
Para a força magnética, a direção dela é vertical. E o sentido? Para baixo. E o sentido da corrente elétrica? É anti-horário. Beleza? E fechando, encerrando o eletromagnetismo. 220 volts, o primário é 220, e a do seu circuito secundário de 110. Ele quer que determine sua relação de transformação. Como é que eu faço isso? A relação de transformação num transformador, né, que relaciona o número de espiras no primário com o número de espiras no secundário, é a tensão no primário sobre a tensão no secundário. Olha lá, ó, o 1 sobre o 2 é N1 sobre N2. Então, é 220 sobre 110. A relação de transformação é que o número de espiras no primário pelo número de espiras no secundário é 2. Então, esse transformador é elevador ou redutor de tensão? É só ver o que eu tenho no primário e ver o que eu tenho no secundário. No primário, a tensão dele é 220, no secundário é 110, então ele é redutor. Olha lá, a tensão no rolamento primário é 220 e a tensão no rolamento secundário, enrolamento secundário, é 110. Logo, o transformador é do tipo redutor de tensão. Então, por exemplo, você tem só tomada 220 na sua casa e todos os seus equipamentos, seus eletrodomésticos são 110. Aí você tem que usar esse transformador para poder fazer os seus equipamentos funcionarem corretamente. Porque se você ligar o aparelho 110 na tomada 220, ele pode até funcionar, mas vai queimar, tá? Porque está entregando mais carga, né? Aí a letra C, se o número de espiras no secundário N2 for 300, qual é o número de espiras no seu rolamento primário N1? É o dobro. Né? Por quê? Porque a relação é 2. De N1 para N2, a relação é 2. Então, se N2 é 300, N1 é 600. Aí eu vou deixar uma sugestão aqui, tá, pessoal? Do 19 ao 25, na página 39 e 40, tá? Vou mandar para vocês um e-mail com a solução desses exercícios, tá? Daqui a pouco chega aí, que eu deixei ele programado. Deixei, acho que 4h15 ou 4h10, um negócio assim. Vai chegar para vocês o e-mail com esses exercícios de 19 a 25 resolvido. Caso alguém tenha alguma dúvida, mesmo com a solução que eu vou enviar, me manda um e-mail que eu preparo um esqueminha aqui e resolvo na próxima aula. Para mim não tem problema nenhum, tá? Então é isso, gente. Bom resto de tarde para vocês aí. Alguma dúvida? Porque eu acho que hoje eu estava meio acelerado. Então, se de repente ficou alguma dúvida em relação a essa aula, me avisa também que eu volto. Não tem problema nenhum para mim, tá? Certo, Juliana. Beleza, então. Pessoal, tudo de bom para vocês. Até quarta. Falou, Guilherme. Falou, Mariana. De nada. Falou, Matheus. Falou. Até quarta. Quarta-feira às 10, hein, pessoal? Falou, Bruna. Falou, gente. Tudo de bom para vocês. Um abração.